Hoje a gente precisa conversar sobre O Vento Sabe Meu Nome, da Isabel Allende, um livro que eu terminei recentemente, e essa mulher segue criando histórias que eu nem sei explicar o quão incríveis elas são. Oi, aqui é a Thaís, e Isabel Allende tem sido uma das autoras que eu mais tenho lido, ou que eu tenho me apaixonado a cada página, a cada livro que eu pego dela. E em O Vento Sabe Meu Nome, a gente vai conhecer duas histórias completamente diferentes. A gente vai ter uma história que se passa em Viena, em 1938, com o Samuel, e ele é um rapaz que está vivendo ali na invasão nazista de Viena. Então a gente vai conhecer toda a sua trajetória, o que acontece com ele, o que acontece com a família dele. E em 2019 a gente conhece Anita, que também vai passar por questões muito complexas e muito dolorosas, e ela mora em El Salvador. A gente também vai ter toda essa questão do imigrante, do que é viver longe da família, porque a gente tem questões muito mais profundas apresentadas pela Isabel Allende, o que é muito importante, porque esse é um livro que eu tenho certeza que vai alcançar diferentes pessoas de diferentes maneiras, e aqui ela traz também uma discussão muito importante sobre sistema de imigração, como tudo isso acontece, como os Estados Unidos também está envolvido em diferentes guerras, em diferentes níveis, e como isso afeta as pessoas, e como existe uma falta de, digamos assim, responsabilidade também. Mas isso é um assunto muito mais profundo e eu quero me ater ao livro aqui. É muito interessante ver como a Isabel Allende consegue, de certa forma, costurar uma história inteira, traçando um paralelo desde 1938 até 2019 e fazendo com que esses personagens se encontrem. É exatamente isso que ela faz. Então a gente vai passando pela vida desses personagens, vai conhecendo mais a fundo as suas dores, as suas famílias, quem eles deixaram para trás. E é muito incrível ver como a Isabel Allende consegue mostrar coisas pra gente que nem precisam ser ditas. Existe um momento em que o Samuel ele tá se preparando para sair de Viena, porque existe um trem que vai levar algumas crianças para a Itália, se eu não me engano, e ele tá se despedindo de uma das pessoas que estavam ali com ele, com a mãe dele, que é um coronel. E esse coronel diz que ele vai dar aquela... Ele tem uma medalha de coragem que ele recebeu durante uma guerra. E ele fala, olha, eu vou te dar essa medalha como prova da sua coragem, daquilo que você tá fazendo. E o Samuel fica, mas e agora? O que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou te devolver isso? Ele fala, bom, quando a gente se encontrar novamente, você me devolve. E é muito tocante porque a gente percebe como a Isabel Allende consegue construir uma narrativa onde você não precisa nem de palavras, você não precisa de nada para preencher o espaço que existe naquela cena especificamente. E eu acho que é isso que me encanta tanto nessa autora, porque ela tem uma sensibilidade, ela tem uma forma de explorar a natureza humana, as dores, e especificamente essas questões de sair de um lugar, né? A família dela entende muito disso, ela entende muito disso, e é uma autora que preza muito por essa coisa de manter a história. E aí a gente tem a história da Anita, 80 anos depois, que é o momento que a gente vai fazer esse paralelo entre os dois personagens, ela e o Samuel. Só que a Anita, ela entrou num trem diferente para fugir de El Salvador. Ela vai parar na Arizona junto com a mãe dela. Só que existem algumas instituições governamentais nos Estados Unidos que acabam separando a criança dos pais, justamente para ter essa detenção. E aí é todo um processo burocrático. Existem algumas ONGs que tentam ajudar essas crianças, essas pessoas que estão procurando por abrigo, e é exatamente isso que a gente vê pelos olhos da Anita, uma menina de apenas 7 anos. E a gente vai acompanhando a história dela e a gente vai percebendo o quão dolorosa e o quão sofrida é, e por isso ela acaba criando um mundo paralelo chamado Azabar. E é nesse mundo que a gente percebe que ela se comunica com alguém. A gente percebe que ela fala com alguém. A gente percebe que ela divide seus medos, seus anseios com uma pessoa. E a gente vai entendendo mais profundamente o que essa trajetória
O que viver em El Salvador, o que ver violência de perto tão jovem faz com essa menina e o quão doloroso isso é. E em certo ponto, a Anitta e o Samuel vão se encontrar. E eu acho que é uma das coisas mais emocionantes e mais bonitas que eu já li. Porque apesar de ter 80 anos entre eles, né, os separando daquilo que eles sofreram, a gente vai perceber que muitas coisas vão vir à tona, principalmente no Samuel, porque ele é um personagem muito interessante que a gente vai ver que ele viveu muita coisa, mas talvez ele não tenha vivido o suficiente. A gente vê o Samuel encontrar alguém, a gente vê o Samuel se casar, a gente vê o Samuel sofrer algumas coisas, talvez calado, talvez com outra pessoa, e a gente vai ver a trajetória dele também. E a gente vai ver também pessoas que vão tentar ajudar a Anitta nessa busca dela, na busca pela mãe, que ela não sabe onde está, na busca por encontrar o seu lugar e na busca também de dividir as suas dores. E uma das coisas mais interessantes que a Isabel Allende faz é tomar uma posição política. Ela não é aquela escritora isentona, ela não é aquela escritora que deixa de falar coisas, é aquela escritora que ela vai dizer o que ela tem que dizer, porque ela tem que dizer e porque alguém tem que dizer isso. E como eu disse, esse é um livro que provavelmente vai atingir diferentes pessoas, diferentes grupos sociais, e eu acho que é importante que ela faça essas observações, especialmente sobre os Estados Unidos, né? E essa responsabilidade também que existe. E é muito interessante ver os personagens que a gente tem paralelos, né, que são os advogados que estão tentando ali ajudar a Anitta, e é muito curioso que ao mesmo tempo que eles estão tentando ajudar essa menina, essa história, né, eles também têm os seus próprios problemas pessoais para lidar, as suas próprias incertezas, os seus próprios medos, as suas próprias angústias. Então, isso que eu acho muito incrível quando a Isabel Allende cria histórias, porque ela não cria isso do nada. Muitas das suas histórias, como a gente acaba vendo em Paula, e esse é um livro que eu vou falar, eu acho que toda vez que eu citar Isabel Allende, a gente percebe que tudo isso é baseado em histórias reais, de pessoas reais, de vidas reais que precisam ser conhecidas. E como eu disse anteriormente, essa é uma autora que eu percebo que ela vê essa contação de histórias como uma forma de eternizar vidas, né? De falar sobre esses problemas e ao mesmo tempo de eternizar pessoas. Essa é uma história que eu certamente indico para você que gosta dessas histórias emocionantes que vão te fazer sorrir, chorar, refletir sobre a vida, refletir sobre questões que acontecem e como as pessoas enfrentam isso, né? Suas dores, suas perdas, questões familiares, questões políticas também, que Isabel Allende nunca, como eu disse, é isentona. Ela sempre vai tratar do assunto de uma forma muito bem posicionada e com belos argumentos que não precisa de palavras, você acaba vendo isso através das suas histórias, né? Então, assim, O Vento Sabe Meu Nome foi um dos livros mais incríveis e bonitos que eu li recentemente. Eu aconselho fortemente que você leia, porque ele é curtinho, ele tem, sei lá, umas 200 e poucas páginas, mas ao mesmo tempo extremamente poderoso, assim. Algumas pessoas perguntam, por onde eu começo Isabel Allende? Eu sempre falo A Casa dos Espíritos, mas se você está procurando alguma coisa mais atual dela, eu acho que esse daqui é perfeito, viu? É isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu ainda não terminei meu desenho, eu vou continuar pintando mais um pouquinho. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva pra gente continuar falando sobre livros. A gente se vê no próximo vídeo, um super beijo e tchau, tchau!